Olá, gente, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 19. Fala a respeito do profeta Elias. Você já ouviu com certeza, né? Alguém ministrando, talvez você já tenha lido na sua Bíblia a respeito do profeta Elias. E quem foi o profeta Elias? O profeta Elias foi um homem que declarou que não choveria, né, sobre Israel, e assim aconteceu, não choveu. Elias também foi aquele que Deus alimentou com pão e carne quando ele estava lá às margens do Rio Jordão, né? Elias, ele declarou também a multiplicação da farinha e do azeite da viúva em Sarepta. E também Elias foi aquele que também orou para chover, e assim aconteceu, e assim choveu. Então o que acontece, amado? Elias foi um homem de Deus, reconhecido pelo Senhor. Elias foi aquele homem que nem sequer passou pela morte. A palavra do Senhor diz que Elias ele foi arrebatado, né? E Eliseu tornou-se o seu sucessor. Deus o levantou como seu sucessor. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje tem como tema: quando desistir não é uma opção. Sabe, amado, nós temos visto que a cada dia que se passa as coisas estão se tornando mais difíceis. Mas a palavra de Deus diz que nós não fomos chamados para retroceder, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem, né? Nós fomos chamados para permanecer firmes, perseverar e correr a carreira, o propósito pelo qual o Senhor nos colocou nessa terra. E a palavra de Deus diz aqui em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 3, diz o seguinte: Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Imagina se ele já tinha caminhado um dia todo, né? E ele caminhou no deserto, pegando sol, pegando poeira. E ele caminha e chega nesse lugar onde ele se esconde ali, se intoca, se recolhe, se isola de tudo e de todos. E ali a oração dele a Deus foi que Deus tirasse a vida dele, porque ele não era digno de continuar vivo, porque ele não se achava melhor do que os seus pais. Ou seja, no momento difícil, no momento da pressão, no momento da perseguição, no momento da adversidade, o que é que aconteceu com Elias? Ele cedeu a essa pressão. Mas deixa eu dizer para você, Deus abandonou Elias porque Elias cedeu a pressão? É lógico que não. Ele estava ali cansado, estava esgotado, né? Creio que mentalmente, fisicamente também. E Deus, ele chega através do anjo e dá água e pão para Elias. Elias come e dorme. Mas no versículo posterior, diz no versículo 6, né? Versículo 6,
Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amado, quando você pensa que está sem força, quando você acha que não dá mais para prosseguir, os problemas, dificuldade na família, financeiro, enfermidade, sabe, às vezes, quando você pensa que chegou ao fim, que não tem mais para onde ir, o Senhor, Ele diz: ei, levante-se, a sua caminhada ainda é longa. Você pode estar querendo dar um ponto final para a sua vida, mas eu digo: ei, ainda não é um ponto final, é só uma vírgula. Vamos, se levante. E Deus sempre vai estar disposto a te alimentar, a te fortalecer. Sabe, amado, então não baixa a sua cabeça. Eu converso com algumas pessoas, e esses dias conversando com uma pessoa que conversando comigo, dizendo que estava se sentindo muito sozinha. Eu falava para essa pessoa: sabe por que muitos cristãos se sentem sozinhos? Eu sei que Deus, Ele quer que o homem viva em comunidade, que ele viva em comunhão, que ele tenha relacionamento com pessoas, mas nós precisamos entender que em algum momento da nossa vida, nós não teremos pessoas do nosso lado, certo? E o que acontece? Mas nós teremos Deus. Deus, Ele é mais real, amado, do que qualquer pessoa que estiver diante dos nossos olhos. Sabe, Deus é mais real para nós do que qualquer coisa que possamos ver, que possamos tocar, que possamos sentir. Então Deus, Ele está conosco. Deus, Ele não nos abandona quando erramos, quando falhamos. Ele quer que nós nos arrependamos, que nós confessamos, que nós deixemos o nosso pecado, mas Ele não nos abandona, sabe? E Elias, quando ele pensa em desistir, o que foi que Deus fez com Elias? Deus mandou Elias se levantar. Você que estava pensando em desistir, Deus, Ele está dizendo a mesma coisa para você: se levante. Se levante, não baixe a sua cabeça. Não desanime, persevere, se anime. Sabe, amados, você diz: porque a vida não foi justa comigo. Os meus amigos me traíram, pessoas que eu amava me decepcionaram. Deixa eu dizer, amados, você não é a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito, bolacha do pacote. Jesus, Ele passou por tudo isso. Jesus, Ele foi traído por pessoas que Ele tanto amava e que Ele chamava de seu amigo. Sabe, Jesus, Ele poderia ter desistido. Se você for parar para ver o que está escrito lá em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39 até o 44, lá diz que a oração de Jesus lá no deserto, sabe qual foi? Lá no Getsêmani foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus, Ele passou por um momento difícil e a sua alma, a vontade era de desistir. Mas eu pergunto para você: e se Jesus tivesse desistido? Hoje, eu e você, a gente não teria oportunidade, amados, sabe, de estar vivendo uma nova história, de estar vivendo o novo de Deus, de estar vivendo algo extraordinário. Então, desistir não é uma opção. Levante a sua cabeça, se levante por dentro, não espere que ninguém te anime por fora, se anime você mesmo por dentro. Porque quando você entende quem você é e que Deus está contigo, amado, ninguém pode
impedir que você cumpra o propósito, a vontade, o plano que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Tá legal? Então, coloca no seu coração: desistir não é uma opção. Eu não vou desistir. Sabe, querido, às vezes tem pessoas que acham que a morte é o fim dos seus problemas. Não, amado. Ei, deixa eu dizer para você, o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Depois da morte, não acaba, as coisas não acabam. É começando. Quando a pessoa ela morre, está começando algo que nunca vai terminar, que se chama eternidade. Então, não faça besteira com a sua vida e tome decisões certas, para que depois você não se arrependa e esse arrependimento ele não traga mais nenhuma transformação na sua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, deixa eu dizer para você, foi alguém que te magoou? Jesus teve todas as oportunidades para se magoar também, se decepcionar, abandonar o barco. Jesus não precisava de mim e de você não, amado. Mas ele resolveu descer do seu trono, tirar sua coroa, sua capa de rei e vir aqui à terra, se fazer como um de nós, morrer no meu lugar e no seu lugar, para que por meio dele nós pudéssemos ter acesso livre a Deus. Que Deus ele tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da sua vida. E que em nome de Jesus você se anime, você comece a ver a bondade de Deus para a sua vida. Você que está passando por um momento difícil na sua vida, de medo, de pânico, deixa eu dar uma receita para você. Faça uma leitura de 30 dias do livro de Provérbios, tá ok? Que Deus te abençoe. Se essa mensagem ela te abençoou, então curte, comenta, compartilha com alguma pessoa que você precisa, ou que essa pessoa precisa também receber essa palavra, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Não me apresentei no início, mas estou me apresentando agora. Meu nome é Carlos André e estou aqui levando a palavra de Deus para o seu coração.